Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, Rodolfo, e aí, pessoal? Estamos de volta aí. A gente falou que ia dar um tempo, mas acho que a gente até exagerou, né? Ficamos um mês aí fora, né? Mas continuamos fazendo trade, né? Janeiro foi um mês até interessante, assim, não, nada demais de resultado, mas as voltas aí dos campeonatos, agora ainda está tendo janela, time mudando, aí teve bastante coisa aí, e agora que voltou tudo, até a Bundesliga 2, que foi a última que voltou lá essa semana, agora estamos aí com o calendário completo de novo. É isso aí, agora, para quem não gosta do sul-americano, né? Tá com o prato cheio. Eu que principalmente não faço dia, então eu sinto falta mais quando não tem sul-americano, né? Campeonatos aqui, porque aí eu chego não tem nada praticamente. Antes de a gente iniciar, vamos falar aí das nossas redes sociais, YouTube e o Instagram lá do B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter lá do B do Trader. Então quem puder seguir a gente lá, a gente fica muito satisfeito. Também tem o e-mail lá do bdotrader@outlook.com. Tava até olhando antes de a gente entrar, a gente gravou, e depois da Copa a gente fez um episódio analisando a Copa, as seleções, como é que a gente achou o campeonato em relação ao trade também. Depois eu fiz dois bom dia, né? Bom dia do lado B, né? Que eu faço o cenário pré-live antes do dia lá pra gente ver o que a gente pode pegar nos jogos e tal. Mas depois eu já voltei do home office e não teve como fazer muita coisa, né? Então, também tava cansado, sinceramente. Eu tava bem... Gravar todo dia lá da Copa, pra mim, acho que o Cabal também, né? Dá aquela obrigação de todo dia você estar ali gravando. Cansou um pouquinho. E é bom que também a gente refresca a mente, não tem aquela obrigação de estar ali, né, gravando todo dia. Mas aqui é legal gravar, mas também descansar um pouquinho a mente é legal. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu estava até pensando, ou eu estava pensando em algum tema, né? Faz um tempinho que a gente não pensa em temas, e eu estava pensando sobre cenários, né? É o que a gente faz aqui no programinha, né? Que a gente faz sobre questão de cenários pré-live. Tem muita gente que grava esse conteúdo, o Theo faz, o Netuno fazia, né? Vários influencers aí faz, né? A gente que não é influencer, mas faz também. E eu tava pensando assim, como que deve ser feito para você, né? Não pensando em fazer para os outros, né? E eu tava pensando também que muitas vezes a gente monta um cenário, eu vejo o pessoal montando um cenário, mas em cima de algo que é muito muito complicado de acontecer, né? Porque o futebol, ele é um esporte, por mais que seja talvez o que mais, ou um dos que mais tenha a tal da zebra, que nem sempre o favorito ganha, né? Talvez um jogo tá esperando sair gol nenhum, sai muitos gols, pode acontecer. Mas ele também é um jogo de probabilidades, talvez não tão assistidos como o basquete e outros jogos, mas também tem as suas probabilidades e seu histórico de como o time tá no campeonato, se ele marca muitos gols, como ele joga. E eu tava vendo alguns cenários que o pessoal monta, mas em cima de situações que é difícil de acontecer. Então aquele pré-live que ele fez para ajudar ele mesmo, né, acaba que talvez atrapalha no mercado, né? Então, por exemplo, né, vou jogar um exemplo. Amanhã vai jogar mais e Bayern de Munique. Vamos supor que acho que é mais, a gente vai até falar dos jogos, mas acho que é mais e Bayern de Munique mesmo. Vamos supor que o Bayern de Munique e o mais entre os titulares, né? Ninguém poupa. E você vai pro jogo e fala, o cenário pré-live, vou trabalhar back mais. Beleza, você montou um cenário, mas assim,
é um cenário que vai ser muito complicado você pegar uma leitura, né? Claro que não tem mercado que você não possa trabalhar dentro do jogo. Todo mercado, talvez tenha algum momento que você pode tentar um ataque, uma bola parada, um momento de pressão, mas assim, todo mundo acho que entende que esse cenário, a probabilidade dele dar errado é muito alta, pela diferença das equipes, né? Desde que estejam as duas titulares, então, pelo momento e tal. Então, eu vejo o pessoal montando cenários, né, para fazer antes do jogo. Eu acho que você tem que procurar jogos que encaixam na sua forma de trabalhar, cada um tem a sua, e também que a probabilidade daquilo acontecer seja alta. Então, por exemplo, eu trabalho gols, não faço under, por exemplo. Aí eu vou lá pegar um jogo que historicamente as equipes são under, né? E aí eu quero trabalhar over longa exposição, por exemplo. Será que é o jogo que eu deveria procurar, né? Então, assim, adianta eu montar um cenário, vou trabalhar gols em cima desse jogo. Brasil de Pelotas e, sei lá, Atlético de Madrid. Mas dois times bem assim, né? No estilo que eu tô falando. Falei zoando, mas... Então, assim, muitas vezes... Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Nunca sai mais de 2 gols. Aí você vai... tipo assim, uma coisa mais esdrúxula. Vai jogar Flamengo e Volta Redonda. Eu vou procurar buscar algo a favor de Volta Redonda. Então, assim, essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque, beleza, eu quero trabalhar contra o mercado, contra a tendência, não tem nada errado nisso, mas, assim, talvez você está perdendo seu tempo montando cenários que não vão te ajudar na hora do jogo, né? Porque, na verdade, você vai estar trabalhando contra praticamente todas as probabilidades, seria uma exceção à regra, né? Então, é uma dica, né? Eu acho que é um tema interessante. Para mim, me ajuda muito durante o dia, até para me separar os jogos, ver qual que são mais interessantes, somente no final de semana, que tem muito jogo, né? Você chega ali a partir das 10h30, 11 horas até 1h30, é questão de você tem que escolher entre talvez até 10 jogos, fazer 3, 4 no máximo ali, que é o que eu abro, né? Presta atenção mais em 2, mas costuma abrir até 4 streams. Então, assim, se chega nessa hora, você chega pra mim, né? Talvez tem gente que não quer fazer e sabe lidar bem, mas eu prefiro fazer um pré-live ali, não pra a Panther, né? Vou entrar nisso, pra me saber mais ou menos contra quem os times estão jogando, a tendência, se aquela equipe é mais over ou não, se vai encaixar back, o que eu posso aproveitar, se tem interesse na partida, principalmente final de campeonato, quando tem muito jogo que não vale nada, né? Final de temporada, para mim é muito importante. Eu vou lá, faço os jogos, vejo o que ainda tem de. Talvez você pegar um jogo do Real Madrid que já é campeão, é mais fácil você pegar um time menor, né? Tá disputando o rebaixamento, que vai ter mais interesse. Então, assim, são exemplos, né? Então, assim, é para o pessoal pensar, né? Será que eu estou trabalhando certo aqui nesse cenário pré-live? E também não estou ditando receita para ninguém, cada um faz, não tem um jeito certo de fazer, faz da forma que achar melhor. Mas é uma dica, né? Talvez a gente está fazendo cenários em cima de coisas que é muito complicada e que te prende dentro do mercado, porque aí você inconscientemente vai ficar tentando buscar aquilo o tempo inteiro e fica muito tempo exposto, não tem muita correção, ou nem tem correção, se for um mercado de match odds. Então, assim, meio que improdutivo, vamos falar assim, né? Quer comentar alguma coisa sobre, Cabal? Ou como você faz, se você não faz, que talvez seja uma coisa que você acha que não te ajuda tanto. Não, eu faço, às vezes assim, principalmente no final de semana, quando naquela correria, assim, quando eu não faço, eu vejo que às vezes eu me perco um pouco, né? É um negócio que ajuda até para essa filtragem que você falou. Mas também tem, como a gente é trade, a gente trabalha com ao vivo, tem que saber separar do que a gente espera para o jogo e do que o jogo apresenta. Tipo, ontem mesmo foi bom você ter falado isso, que aí eu posso comentar um caso de ontem, que do jogo do Vasco e Volta Redonda, né? Vi o Vasco ali com o time titular, o jogo era até aqui no Espírito Santo, assim, ia estar cheio. Falei, não, o Vasco, pelo Volta Redonda, se eu acho que desses pequenos sou o melhor time, eu falei, não, acho que vai dar pé uma coisa a favor do Vasco, né?
E ainda o Vasco já começa com um gol anulado ali. Aí eu até, mesmo assim, meio que sem padrão, eu entrei no Lei Volta Redonda. Mas depois o Vasco foi jogando mal. E por sorte, o Volta Redonda já tinha dado uns sinais, uns contra-ataques. O Juninho Pernambucano estava até comentando. Eu falei assim: não, todo ataque do Vasco, o Vasco não completa o ataque e ainda toma contra-ataque. Aí deu tempo de sair e não tomar o gol do Volta Redonda, mas o cenário que eu quis trabalhar a favor do Vasco me influenciou totalmente de tentar buscar uma coisa a favor deles, né? Mas assim, mas logo eu vi que não tinha valor, né? Que o Vasco não estava bem. E eu consegui escapar, né? Tipo, mas muitas vezes, às vezes, um viés assim, vou, igual amanhã que você falou, vou trabalhar no back buy. Aí, buy, a galera já, quem tem trabalhado no buy tem visto que tem que tomar muito contra-ataque. A zebra lá dando vários contra-ataques, mas você fala, não, vai fazer um gol porque é o melhor. Aí nessa você toma um vral, né? Então tem que saber separar o que você pensa em buscar e do que se confirma em live. Acho que tem que ter esse equilíbrio aí. Eu concordo, eu acho que nem fazer cenários que você está sempre procurando Improvar, improváveis demais, né? Que você quer sempre o jackpot, vamos falar assim. Ou aquela questão que é muito rara acontecer, ou você está um risco muito grande, né? Ou também não, você fazer um cenário correto, por exemplo, vou buscar um back Vasco. Aqui eu pensei que ia ser um jogo difícil, pelo que o Volta Redonda estava apresentando, né? Ele era vice-líder, né? Pelo aproveitamento, é o time lá do interior, assim, né? O time ali fora dos quatro grandes, que sempre é o que costuma chegar. E o Vasco também tá com pouco tempo do time titular e tal. Eu pensei que ia ser difícil, mas, claro, eu ia de pré-live pensar num back Vasco, vamos supor assim. Mas aí chegou lá na hora, você tem que saber separar isso também, né? Não é por causa que o favorito ali pré-live, você falou que vou procurar algo a favor dele, mas você tem que esperar a corresponder. Então, é uma linha muito tênue, né? Tanto para você não ir muito para o extremo de ficar bancando muito aquele favoritismo ou para gols ou para back, algum mercado, mas também não para ir para outro lado de ficar querendo nadar contra o mercado, né? Você pode nadar contra o mercado, tem que aproveitar, né, também. O mercado talvez pende muito para um lado. A gente teve isso na Copa, né? Mas você tem que tomar cuidado para não ficar nos extremos, né? Nenhum do lado nem do outro. Senão acaba que, ao invés de te ajudar, vai acabar te atrapalhando. Antes de começar também, uma coisa que eu sempre faço, eu tenho, para mim, né? Cada um faz de uma forma. Eu monto os cenários e eu tenho o principal mercado, mas eu sempre tenho o mercado, vamos falar assim, ele de step, né? Então, por exemplo, vou num back, sei lá, Real Madrid. Chegou lá, o Real Madrid não tá padrão, eu tenho outros mercados que eu posso trabalhar. Então, trabalho no mercado de gols, entre outros mercados. Então, assim, não é que eu fico caçando entrar de qualquer forma, mas se não encaixou vou tentar no segundo mercado que eu trabalho. Pode também não encaixar e aí não vou fazer nada, mas assim, não fico muito preso no só mercado. Eu acho, para mim, eu sei que tem pessoas que trabalham só no mercado e eu também não vejo nada de errado nisso, mas para mim ter mais de um mercado ali que eu posso trabalhar durante o jogo em vários momentos da partida me ajuda a aproveitar mais o jogo. Vamos falar assim, um jogo de 90 minutos, fora acréscimos, eu consigo aproveitar talvez 70, 75 minutos dele. Talvez falta-me mercado no começo do HT, do FT, desculpa. Mas o resto ali eu sempre tenho algum mercado ali que eu posso estar utilizando. Mas também tem que controlar para não ficar clicando demais, mas sempre tenho, né? Podemos passar para frente ou você vai querer complementar, Cal? Isso aí é questão de quantidade de métodos, que é muito pessoal, né? Tudo no TI é muito pessoal, né? Quantidade de métodos, de jogo, mas eu também defendo essa tese aí que você tem que ter mais de uma carta na manga, assim, até para aproveitar melhor o jogo, né? Porque
Por exemplo, já passei por isso. Ah, não, vou só trabalhar aqui, ler e tentar fazer um método de Ciro. Aí você trabalhando só um método, você acaba forçando a entrada que você não faria, né? E você Uhum. acaba largando o jogo, perdendo outras oportunidades, né? Até foi assim que eu comecei a trabalhar a over, né? Que eu só fazia o feijão com arroz no Meteoris lá no começo. Falei, não, segundo tempo tem que fazer alguma coisa, sei que Meteoris é muito complicado no segundo tempo. Foi aí que eu fui criando meu método de over, né? E assim, a gente faz over, mas eu acho que o under também é uma muito boa, assim, para ser a alternativa de você. Você pode fazer o Meteor e fazer o Under, o Meteor o Uhum. ouro. Agora eu tô testando, até tô postando o Correct Score, né? Que assim, É, não. acho que é bom você ter outras cartas na manga para não ficar dependendo só de um método, né? Porque igual o back favorito, né? Às vezes eu passei 3 dias sem pegar um gol no back. E, e é isso, aí não dá aquela ansiedade, né? Isso. É que também, assim, não tem método ruim, bom, melhor ou pior. Tem melhor ou pior trabalhado, vamos falar assim, né? É... E outra coisa que a gente tem que comentar também sobre o mercado, antes de a gente passar para os jogos, né? Eu me espantei um pouco com a quantidade de contratações da Premier League, né? Não sei se você estava de olho, Cabal, mas muita gente foi contratada no mercado Não. italiano. O Chelsea e o Nottingham Forest me assustaram um pouco. Pois é, o Nottingham Forest contratou o goleiro lá do PSG, o Navas, contratou o Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, e fora mais uns aí que eu não tô lembrado, né? Então, Premier League aí promete e pode ter muito time melhorando aí daqui para frente. Bem, vamos falar de alguns jogos de amanhã, apesar que tem muito jogo, né? Quarta-feira aí, quase um final de semana aí pro trade, muita partida. Falar um geralzão, né? Se a gente for entrar em todos aí vai ficar muito longo. Vou falar aqui por liga, não por horário, pra gente não precisar ficar voltando na liga toda hora. Vamos começar pelo Turcão aí, né? Já que é o lado B mesmo. É, bem, amanhã é dia primeiro, né? Isso, dia primeiro. O Turco, para mim, essa volta, né? Eu achei que melhorou bastante. Eu não sei se é assim, não vou cravar, né? Até porque não estava fazendo tantos jogos assim, mas os que eu fiz estava com dificuldade até para gols mesmo, que costuma ser um campeonato bem over, né? Vamos falar assim. E os times que costumava dar back também não vinha dando back. Então, assim, não gostei muito da última temporada. Agora, essa temporada pode ser também que eu esteja mais fazendo melhor, né? Mas eu tô achando que tá um campeonato mais fácil de pegar, né? Não que é simples, mas tô me sentindo assim com a leitura melhor e com times que tá dando uma leitura mais fácil. Então amanhã, por exemplo, o Galatasaray joga em casa com um time bem mais fraco que ele, que é o Umraniespor, né? E eu imagino que dê um padrão, né? Ele tá vindo ele tá liderando ali, tá disputando com o Fenerbahçe e esse time é o último colocado, né? Então tende-se a dar padrão. Até pegar as odds aqui dele. Ó, tá 1,20. Tá vacilando aqui, tem hora que ela desce um pouquinho. Talvez na hora do jogo sobe. Eu tô vendo que essas odds do Turco na hora dá uma subidinha ali. A gente consegue pegar até 1,25. É uma odd que talvez algumas pessoas que não pegam, mas eu depois de um tempo pra cá, eu tô fazendo essas odds menor. E também vai ter o Trabzonspor em casa contra o Antalyaspor, né? O Trabzonspor é um time um pouco mais difícil de pegar back, na minha opinião. Eu tenho mais Mas eu dificuldade no. acho que nas duas últimas partidas deu uma melhorada, assim, então deu um bom sinal. A gente pegou aquele back que a gente ficou tranquilo um tempão, foi neles, não foi? Ou foi no Foi, Fenerbahçe? Foi foi. neles, né? É. Então, assim, tem 2 jogos às 11, 2 jogos às 2, esses dois vai ser às 2. Às 11 tem jogos que tendem a ser um pouco mais
para gols, né? Mas quem quiser dar uma olhada, acho que está compensando bastante. Talvez muito do pessoal vai preferir outros jogos nesse horário. Mas eu acho que duas oportunidades boas aí. Pelo menos um dos dois, eu imagino que tenha um padrão claro, né? Imagino até mais o Galatasaray pelo adversário. E para mim o Galatasaray é o melhor time. Achei mais equilibrado, não é tão expulso igual o Fenerbahçe do Jorge JJ. Jesus. Mas eu acho que são dois jogos aí para o pessoal ficar de olho. Concorda, Cabal, desses do Turco aí? Concordo, eu nem sou aquele fã do Turco aqui, mas vou até dar prioridades a ele. E o Galatasaray tem correspondido, foi o que você falou, ele não é tão exposto igual o Fenerbahçe, tem sido bem tranquilo de trabalhar. E o Trabzonspor, eu gosto dele pela odd, né? Que ele é aquele favorito, que o mercado dá aquele favoritismo, assim. E aí, às vezes, corresponde. Nessa temporada vinha meio mal, mas amanhã jogando em casa pode também dar bom também. Isso. Para quem nunca fez, né? O Turco ele é um campeonato muito over. Os times priorizam mais o ataque e tal. E fim de jogo costuma sempre ficar bem exposto, né? Principalmente quando o time tá precisando do resultado, costuma ter resultado, sair gols assim, até mais de um, faltando poucos minutos. Então, não é uma regra, claro, mas é uma característica de algumas partidas. E uma É, coisa interessante do Turco, e no pós-Copa, ele foi o campeonato que eu vi que mais adotou aqueles acréscimos da Copa, né? De 7, 8 minutos. E às vezes o isso. mercado nem precifica isso. Aí final de jogo é bom dar uma olhada em gols, alguma alavancagem meteórica. E o Turco, assim, ele já tinha acréscimos, na minha opinião, assim, bons acréscimos, né? Eu acho que agora ele, pós-Copa, ele ainda pôs mais. Então, tem muitos jogos que é mais de 100 minutos que passa. Então, quem gosta de procurar gol no final aí, é interessante. Amanhã também começa, né, o Mundial de Clubes, aquela fase antes de entrar os times da América do Sul e da Europa, o time, né, da América do Sul e o time da Europa, né? 4 horas, Al Ahly e Auckland City. Se eu estiver falando que eu conheço os times, eu estarei mentindo, né? Mas pelo futebol dos países, já fiz alguns jogos aí desses campeonatos. Imagino o Al Ahly favorito. Talvez vou dar uma olhadinha aí. Tem o Bruno Sávio, brasileiro. É o único brasileiro aí do Al Ahly. Vou pegar as odds aqui. Se não tiver muito baixa, né? Aí tá bem baixa. Tá 1,33. Me desanimou um pouco a odd. Vamos ver se dá esse padrão. E o Auckland City tá 8. Começo do campeonato aí, né? Cabal ser interessado, né? E acho que o Flamengo pega o vencedor desse jogo, não é? Não, esse está do outro lado lá. Ah, do outro lado? Ah, tá. Esse aí que vai pegar o Seattle. Tá. Mas é um jogo que a gente tem um pouco de calma, né? Acho que pela odd baixa e também pelo que quem conhece, ok, né? Mas acho que a grande maioria desconhece os times, né? O Bahia imagina o Auckland bem ruim, né? Pelo futebol da Nova Zelândia e, assim, o melhor time da Nova Zelândia até joga na Austrália, né? Que é o Wellington Phoenix. Então deve ser um futebol bem medíocre, assim, mas eu não conheço. Você faz um pouco aí uns times mais alternativos aí, se há o Ali aí, mas assim, não é porque o Auckland é ruim que vai dar padrão, não. Se a gente olha de baixo, assim, tem que tomar cuidado quem for fazer. Eu peguei um back, ó. Eu tenho uns times separados de certos Ele é do países. Egito, né? Esse aí, né? Isso. Eu tenho uns times separados aí de certos países que sempre quando eu vejo que vou jogar com os times bem piores, eu tento fazer. Costuma ser mercados assim, que o pessoal não foca tanto, mas mandou, tá lá, né? Vamos pegar. Então, contra times assim um pouco mais fracos, eu vejo que tem uma disparidade. Ou clássicos também, eu curto fazer quando é clássico, né? Lá tem o Zamalek, tem o Pirâmides, né? Que são os times ali que estão disputando, costumam disputar com ele. Então sempre tem algum clássico também que tem mais rivalidade, uns jogos mais intensos, eu curto fazer também. Mas
não sou conhecedor, assim, como é que joga, quem são os principais jogadores. Não chegar tanto nesse caso aí. Alguns outros aí eu tenho mais conhecimento, mas esse aí eu acompanho menos. Bem, depois assim, na ordem aqui, né? Tem a Copa da Argentina, é, acho que é um jogo às 19, outro às 21h30. O Defensa pega um time que se chama Ituzaingó e o Huracan pega um time que se chama Yupanqui. Bem, falar o quê, né? A gente tem que trabalhar os times que estão na primeira, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com times em campo, lá a Copa da Argentina não é tão valorizada, e tomar cuidado com variações, né? Odds sempre muito baixas quando tem esses jogos aí, e eu fiz alguns jogos da Copa da Argentina ano passado, por exemplo, aqui a odd do Defensa está abaixo, está chegando, no momento está abaixo de 1,20. Então, eu te fiz alguns jogos ano passado que da Copa da Argentina que eu vim com a mente, falei, não, vai amassar o time da primeira, mas poupam demais. Muitos jogos que você pensa que vai ser uma diferença grande, mas nem é tão grande assim, e o mercado varia muito, não tem tanta liquidez, então tomar cuidado, mas e também é início de temporada, né? A temporada argentina voltou agora. É, eu Não fiz. até, eu até fiz o do Patronato, que aquele dia lá, e assim, o Patronato que até caiu, mas é um time que tá na Libertadores, deve ter se mantido, é um time bem ruim, mas eu vi isso aí no primeiro tempo, muito desinteresse, jogando de qualquer jeito, não deu para trabalhar a favor deles. Eles até vieram ganhar no segundo tempo, mas assim, eu vi muito desinteresse, assim. Eu até pelas odds, se tiver outros jogos mais interessantes, devo nem fazer. Mas claro, né? A gente não pode rolar com certeza, né? Talvez dependendo dos jogos que você vai fazer, meio que já decide ali, ou não tá tão interessante, a gente pode dar uma olhada, mas só tomar cuidado aí quem for fazer pelo nome, né? Talvez é muito, o time da primeira pega o da segunda, da terceira, é back fácil, tomar cuidado que eles costumam poupar demais aí nessa Copa. A gente vai ter um jogo do Belga, que tem a sensação do campeonato, que é o Genk, não o Gente. Não é o do Índio lá na moda do Cabal, é o outro. É o menos famoso. Tá com a odd, eu achei a odd um pouco apertadinha, porque tá fora de casa. Mas como ele tá bem, assim, tá jogando muito bem, perdeu só uma das últimas 5, né? E foi fora de casa. Ele vai jogar fora de novo com o Elpen, que é um time que tá uma posição acima da zona de rebaixamento, tá até empatado com o time que tá lá, mas tem um jogo a menos. Bem, esse é um jogo que eu creio que pode sim dar padrão pelo que eu vi do Genk. Ele tá jogando bem, tá pressionando, é um time que começa muito forte, me lembra um pouco o Sangalen da Suíça, quando tava bem, que nos primeiros 15, 20 minutos você parecia que ia ganhar de 20-0, que corria muito, dava uma pressão muito grande. Então, claro que é fora de casa, e o belga é sempre aquela loucuragem, né? Gols atrás de gols. É uma pena que costuma estar sempre muito amassado. Compensa até se pegar mais no final do jogo. Mas ficar de olho no Genk aí, eu já peguei uns 2 ou 3 backers aí esse campeonato. Quem não fez ainda, principalmente em casa, pode ficar de olho aí. Já fez, Cabal, ou ainda não? Eu não sou muito de fazer o belga, não, cara, até do padrão, assim, acho que geralmente é muito aberto, até assim, jogo de favorito e horário, né? Mas assim, pelos números aí, e pelo que a galera tá falando, realmente o Genk tem. É Genk ou gente agora? É Genk com Genk. K, com K no final. Parece que tem destoado um pouco, assim, tem dado oportunidade, então capaz de eu dar uma olhada aí. Uhum. E pela Copa, né, da Bélgica, também vai ter o Royal Lyon contra o Antwerp, é jogo de ida. São dois times equivalentes, com o Royal vem fazendo um campeonato um pouco melhor. A gente já tem que ficar esperto, desculpa, a gente só tem que ficar esperto na escalação, né? Copa na Europa, muitas vezes os times poupam, mas imagina um jogo aí que pode ter gols, né? Então, não vou entrar muito em detalhes, mas até para esse jogo de ida, a gente não sabe direito as equipes em campo, mas pode ser um jogo legal de fazer. Bem, agora tem muitos estaduais aqui. Bem, tem o Carioca, né? Mas o Carioca não tem muito o que falar, né, Cabal? Você que
torce para o time do Rio. A gente vai ter Botafogo, Nova Iguaçu e Flamengo e Boa Vista. Mas é ficar atento sobre os times em campo, né? Mas é difícil procurar algo que não seja a favor dos mandantes aí, que são os grandes, né? O Flamengo ainda nem fiquei sabendo como é que vai vir a escalação, capaz de ir mexido, né? Que o Mundial já daqui a pouco. E o Botafogo pode ser interessante, né? Que pelo menos o partido que eu vi do Nova Iguaçu achei bem fraco. E o Botafogo tá mais focado aí, né? Vejo a vitória do Fluminense. Tem que ver a escalação, né? Dos E dois. lembrando que dessa vez talvez interessa mais, né? Olhar aí a classificação, ou chegar no final, que tem a questão também das vagas para a Copa do Brasil, né? Então, agora é pelos estaduais, então os times são meio que obrigados a jogar para classificar aí, para ficar nas posições. E acho que uma dica que eu vou dar para quem for fazer, né, em algum momento, se não quiser pegar os times que estejam os grandes, né, ponto de odd baixo, que quer tentar pegar uma odd maior, né, ou porque gosta de fazer, muitas vezes eu curto fazer esses times assim fora do radar. Acho que o Bangu e o Volta Redonda são dois times aí que compensa dar uma olhada, né? Estão jogando bem. Esse dia o Volta Redonda, antes de ganhar do Vasco, ganhou de 5-1 do Resende, então o time tá bom. A gente vai ter mais jogos aí pelos estaduais, acho que a gente vai dar uma pulada aí, porque o estadual acaba que sempre é os favoritos, né? Por exemplo, Esportivo e Grêmio vai trabalhar a favor do Esportivo, pelo menos pré-live. Então não tem muito o que falar, acho que é sempre os favoritos aí. Vamos falar um pouquinho mais. E sempre olhando a escalação, assim, né? Mas, Isso, assim, sempre. às vezes mesmo com o time reserva, os grandes podem sobressair, né? Mas geralmente não é nem questão de cair tanto, né? Que é mais desentrosado e tal. Mas tem que ficar esperto com isso, porque estadual, a odd do favorito corrige mesmo quando começa mal. Isso. Eu acho que também, por exemplo, você tem que tomar um pouco de cuidado. Não é nem questão de não estar a favor do grande que está com os reservas ou com o time misto. É tomar cuidado com a odd, né? Então, porque muitas vezes você vai lá, sei lá, os Palmeiras vai jogar com o Mirassol amanhã, por exemplo. Amanhã vão jogar, né? Fora de casa, o Palmeiras pega o Mirassol. Talvez a odd que estava se o Palmeiras entrar com os reservas, talvez já não vale aquela odd, né? Porque aí vai ser um jogo um pouco mais parelho. Então, tomar mais cuidado com isso também. Talvez o Flamengo vai pegar, mas aí você entra muito afoito, chega lá é o time reserva. Então, você tem que se adequar ali com o time, né? Não que você não vá trabalhar a favor. Se der padrão, você vai estar dentro. Mas tomar cuidado que não é o titular, né? Tomar cuidado com o campo também. Outro dia o Grêmio jogou numa lama lá, até ganhou, mas, pô. Tem isso também. Outra dica que eu vou dar para o pessoal que gosta de alternativa e tem mercado, e é um campeonato que tem times assim relevantes. A2 do Paulista tem boas streams. A Ponte Preta abriu 5 pontos de vantagem na primeira posição. Amanhã ela vai jogar fora de casa com o Novo Horizontino, que é um jogo mais difícil. O Novo Horizontino está em 7º, mas é um time que está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não é um time ruim. Então amanhã talvez não seja o dia de você ir lá pegar esse back. Pode até ser, mas é um jogo acho que vai ser um pouco mais difícil. Mas quem quiser ficar de olho nessa Ponte Preta, principalmente em casa, tá dando muito padrão aí. Eu fiz uns 2 jogos aí, consegui pegar um back, peguei as moedinhas de alavancagem no final do jogo. Então, assim, é um time interessante. Até o Cabal fez comigo também. Acho que ele pegou uma virada deles em casa, né, Cabal? Sim, Com sim. pênalti anulado e tudo. Eles amassaram mesmo. Então, quem quiser ficar de olho, quem tiver, talvez a gente fica procurando back fácil, muito em campeonatos mais grandes nomes, mas essa Ponte Preta aí, principalmente em casa, enquanto os times aí do meio da tabela para baixo, compensa olhar assim. Bem, amanhã tem um jogo da EFL Cup. Acho que essa aqui é a Copa da Inglaterra. Tem a Copa da Liga da Inglaterra. Eu acho que essa é da Inglaterra. Essa acho que é da Liga. Essa é da Liga? Então, a Copa da Inglaterra é FA Cup. Ah, tá.
Mas o Manchester United ganhou o primeiro jogo já de 3-0, né? É o segundo. O Nottingham Forest ainda vai jogar fora de casa. Esse jogo, Cabal, acha que talvez o Manchester vai entrar ainda para fazer o resultado? É um jogo talvez que não te interessa tanto. Achei um pouquinho ruim quando dá odd, né? Ela tá 1,36 a odd do Manchester. Talvez com o resultado já feito, entre aspas, aí, acaba que dá uma desanimada. Acho que esse jogo eu vou até acabar tirando aqui do planejamento, até porque tem outros jogos esse horário e, assim, se não tivesse decidido seria interessante, porque já é semifinal, né? Mas botar 3-0 e, assim, acho que é um jogo meio pegadinha aí, eu vou evitar, assim, mas duvido nada que o Manchester ganhar outra, não, a fase é boa, mas essa eu vou passar. É isso aí. Bem, eu tava olhando os jogos antes da gente começar aqui, e é um campeonato que eu não faço tanto, mas pra mim, amanhã pode ser o campeonato dos Beck. Posso estar queimando a língua, hein? Eu acho que amanhã a Ligue 1 lá da França tem vários jogos ali que eu acho que dá pra buscar um Beck. Para mim, o melhor time de buscar Beck essa temporada está sendo o Lens, até mais que o PSG, porque ele não tem odds tão amassadas. Começou a baixar um pouco agora, mas é um time que tá dando padrão. Até quando não bate, ele dá tanto padrão que tá segurando as odds, né? Então você não leva correções grandes, na maioria das vezes, claro. E amanhã ele pega o Nice, que não é um time ruim, ele tá com a odd de 1,73. O Nice tá em 10º, faz uma grande campanha, mas não é um time fraco pelo campeonato ali. Então é um jogo que eu falo para ficar de olho. E ele tá só 3 pontos, né, do PSG, que vem bem mal para mim. Das últimas 5 ganhou 2, sendo que contra times ruins, assim, não pegou times da ponta, chegou a jogar com times de baixo. Né? Então ficar de olho aí, acho que pode ser uma oportunidade. Além desses, né, tem Mônaco e Auxerre. Eu vi os jogos desses Auxerre, achei bem fraco. Tem um Lyon e Brest, mas toma um pouco de cuidado com esse Lyon que é bem variável. Tem Rennes e Strasbourg, também para mim é outro jogo que pode dar padrão pro Rennes. E tem um jogo para mim que pode ser para gols, né, que é o Nantes e Marseille. Ainda tá gostando de fazer o Marseille, Cabal, ou não anda fazendo tanto? Nessa volta eu não fiz muito não, mas é uma equipe que eu gosto. Assim, não sou fã do francês, mas o Marcelo e o Mônaco, por algum motivo, é um time que eu faço mais. Assim, eu gosto que é bem claro os padrões, tipo, tanto para trabalhar a favor dele, tanto quando é para gols. Assim, é um estilo de jogo que eu gosto. E o do Mônaco, eu acho que é um dos que eu mais vou ficar de olho aí, que você falou que é um dos que vai enfrentar um time bem ruim aí, quando eles estão bem, dá uns padrão bem forte também. O Lens ainda não tive oportunidade de fazer, não, mas além de a galera aqui do Discord, já vi outros traders que acompanham o Telegram trabalhando a favor deles. Pode ser legal ficar de olho aí também. Eu se eu fosse separar só 2 para fazer dessa cunhada que eu falei aí, eu acho que o Rennes e o Lens são os 2 jogos com melhores odds. Assim, custo-benefício ali, né, de acordo com o que é o time, o mercado tá esperando. E pega os times para mim que eles podem dar, né, Lens não, é Rennes e Mônaco, que são os 2 times mais melhores em comparação aos seus adversários, jogam em casa e estão pegando times bem abaixo. Então acho que são 2 jogos mais prováveis de a gente conseguir pegar um back. Tanto o Auxerre quanto o Estrasburgo são times bem ruins. O Auxerre, eu fiz vários jogos deles. Para mim é o pior time do campeonato. Apesar, acho que eles nem estão em último, estão em penúltimo. Mas bem ruim, ó. Não ganhou nenhuma das 5 últimas partidas. Ó, perdeu todas. Ele e o Henry foram os únicos times que perdeu todas as últimas 5. Então esses 2 jogos aí, para mim, pode sim dar da leitura. PSG fora de casa aí contra o Montpellier, tomar cuidado, né? Não tá tão bem, pode ser uma pegadinha. Odd de 1,30, né? Odd baixo. Mas tem que ver. O PSG também é meio de veneta, né? Os caras tem que tá querendo muito. Talvez agora com o risco de perder a liderança, pode entrar um pouco mais pressionado e jogar melhor. Mas Neymar fora, hein? Neymar fora?
Pelo menos de amanhã, sim. Então, se brincar, joga bem, né? Não quis falar nada, não. Não por causa do Neymar, quem tá escutando, mas eu acho que o PSG ele joga muito. Quando tem Ele, dois, os três é melhor. quando tem dois dos três, eu acho que o time é melhor, porque fica mais coeso, né? Ele já tem um lateral ali, o Hakimi, que apoia muito, ele tem um meio de campo que não pega tanto, então sobra muito para a linha de quatro ali atrás, talvez até de três, né? Porque o Hakimi sobe muito, então eu acho que o time funciona melhor. Mas esse francês aí, pelos jogos, eu acho que vai ter várias oportunidades aí durante o dia. A pena que eles marcam só 2 horários, né? São a leva de jogos às 15 e a outra às 17, né? Não é distribuído igual a maioria dos outros campeonatos. A gente vai ter a Copa da Alemanha, 2 jogos acho que até interessantes, né? A gente tem que ver mais as equipes que vão entrar em campo. Tem um RB Leipzig contra o Hoffenheim e o mais contra o Bayern de Munique. Talvez esse Leipzig entrando titular, eu acho que pode ser bom. E imagino que o Bayern não vai entrar com o time titular, pelo menos alguns reservas devem entrar aí, mas mesmo assim, acho que é favorito, né? Algum comentário desses jogos, Cabal? Planejando que os times, pelo menos o Leipzig entre com os titulares? É Copa, né? Tem que sempre tomar cuidado, que às vezes o time prefere focar na liga, né? E até pelo Leipzig, por exemplo, tá chegando ali, pode trocar, mas assim, o Leipzig tem uma fase muito boa, mas o Hoffenheim é sempre um time traiçoeiro, sempre um time bom de contra-ataque, né? Talvez aí trabalhar gol seja mais tranquilo, né? Mas assim, a fase do Leipzig é muito boa, assim, é um time que é assim, quem gosta de trabalhar back favorito, ou ex-zebra, tem sido bom. E o Bayern já nem tanto, né? Porque tem a hora muito amassada e tem tomado muito contra-ataque, assim, até acaba ganhando os partidos, mas é um estilo de jogo meio complicado, assim, às vezes é melhor a causa entrar mais de curta exposição, né? Mas assim, acho que os dois são favoritos mesmo. Mas foi o que eu falei, se na Bundesliga já é perigoso, na Copa, que talvez tenha algumas mudanças, pode ser mais ainda, né? O Meteores. O RB tá só 2 pontos, né, do Bayern de Munique. Talvez ele ainda tá pensando em título da Bundesliga e possa entrar com um time alternativo, reserva, né? Agora o Bayern de Munique, eu imagino que a Copa não seja um grande, vamos falar assim, objetivo, né? Quer ganhar, mas não vai mudar a temporada, né? Geralmente tá até nem ganhando, né? As últimas que eu lembro, assim. Isso. Copa Itália, a gente tem o time do Cabal aí, o Cremonese vai enfrentar o Roma Nossa. fora de casa, Roma em casa, e a Fiorentina pega o Torino, né? Esse Torino que eu tô achando fraco, né? Esses últimos jogos, acho que não anda me agradando muito aí, ó, o time, e a Fiorentina consegue fazer alguns bons jogos, né? É jogo único, né? Não é de volta. Eu acho que os dois mandantes aí a gente pode, vamos falar assim, tentar buscar algo, né? Eu acho que o Torino não vem bem, vem do empate com o Empoli. Mas antes desse jogo ele ganhou da Fiorentina fora de casa, então tem que ficar de olho. Não vem na sequência muito boa. Tem um time melhor, no meu ver. E o Roma, como o Cremonese, eu acho que talvez pode ser o back aí desses dois jogos. O Cremonese é um time fraco, deve cair no italiano. E a Roma tá com odd 1,40, que eu até pensei que ia estar mais baixo. Talvez a Roma, pela posição no campeonato, ela entre com os titulares ou com parte deles. E aí, Cabal, vai arriscar? Tá contra o Cremonese novamente? Só pra galera entender, eu tomei 2 gols da Cremonese nesse mês e acho que esse último aí muita gente deve ter tomado, né, contra a Inter. Mas eu tô com bons olhos para esse jogo. Dois feeling meu aqui, né? Pode ser que amanhã não rola nada disso. Uma é que o Mourinho adora uma Copa, né? Ele sabe Uhum. que a Roma não vai chegar no italiano. E a segunda que, como a Cremonese está muito mal, talvez eles meio que foquem ainda
na liga, né? Tentando se salvar, né? Jogando em casa, achei uma odd legal para trabalhar a Roma, mas assim, tem que tomar cuidado. Eu sei que com o Recopa tem que tomar cuidado, que às vezes tem as pegadinhas aí, mas eu boto fé nessa Roma aí. O outro jogo eu já acho mais parelho, assim, tem que deixar mais pro live mesmo, apesar de achar a Fiorentina melhor mesmo. Isso. Tem dois jogos também do português. Um a gente não tem muito o que inventar, né? 4 horas é Marítimo e Porto, mesmo Porto fora de casa. Aquela odd baixa de sempre, né? 1,30. Praticamente todo jogo do Porto e Benfica fora de casa, até do Braga ultimamente estava sendo bem baixo. Do Sport, algum outro time. É raro, né, pegar essa odd muito mais alta. E o outro jogo é Sport em Braga. Eu gosto da combinação. Acho que é um estilo que tende a vir gols e difícil para match odds para mim, mas eu acho que o jogo vai ser bem movimentado. Gostou desses jogos aí, Cabal? Gostei. Português, assim, é aquela história, né? Porto e Benfica, às vezes é difícil porque ela dá odd. Porto tem um pouco mais de dificuldade, apesar acho que é até mais seguro que o Benfica, mas Porto às vezes joga mais reativo, demora a engrenar ali, mas não dá para inventar, né? É para trabalhar back Porto. E assim, tem aquela história, né? Esses times da Ilha da Madeira, igual o Marítimo, assim, às vezes complica em casa, né? Mas tô olhando aqui, eles estão bem para baixo na tabela, assim. Estão em penúltimo, né? Uhum. Então, se for para buscar uma coisa a favor do Porto, eles estão ali, né? Não pode se distanciar mais do Benfica, mas assim, entre Benfica e Porto, tem que preferir trabalhar o Benfica pelo padrão. E o outro jogo já até que me interessa mais, assim, né? Porque Você viu essa odd do Braga? Agora que eu vi aqui. tô olhando agora que no SofaScore, agora Eu que não tô vendo, entendi hein? não essa odd. Tô vendo, pode ser uma boa trabalhar o Lei Sport, hein? Porque essa temporada o Braga tá melhor que o Sport perdeu algumas peças, mas assim, deve ser jogo de trocação, jogo traiçoeiro. O Braga, muitas vezes, quando tá mal, arruma um gol no contra-ataque. Mas O Horta jogando bem. Horta jogando bem, Ricardo Horta. É, mas assim, agora a odd até me deu um viés aqui para tentar pegar uma coisa lei esporte, assim, mas se tiver aquela troca aí, também não é mais para gols assim mesmo, É. mas não não achei justa a odd, não, porque essa temporada o Braga tá melhor que o esporte. Pessoal que tá escutando a Acho que gente, o a odd esporte dos. perdeu outro cara aí, né? O Pedro Porro, né? Isso, falou que ele já tá no, Então, no Ceará ainda, mas já tá na Inglaterra fechar com o Tottenham, né? E ele era talvez ali 50% das jogadas, ele que puxava, né? Então vamos ver aí como é que vai ser. Achei a odd bem errada, apesar que eu falei que vai ser bem difícil para match odds, porque são dois times ofensivos, acho que não vai ser, igual o Cabal falou, trocação, mas eu não concordo com a odd, né? O Sport está com 1,91 e o Braga 3,70, né? Tá muito alta essa odd do Braga, no meu ver. Até se você pega os últimos jogos aí, o Braga ganhou os últimos 5 e o Sport ganhou dos 5 últimos jogos e ganhou 2, né? Que foi contra dois times ruins, né? O Arouca e o Vizela. Tudo bem que ele empatou com o Benfica e perdeu pro Porto, né? Que são dois grandes times. Ele perdeu pro Marítimo, que tá lá embaixo. Então, assim, achei a odd um pouco puxada pelo fator casa, talvez. Mas pode ser uma oportunidade. Tem que ver live. Acho que vai ser difícil, match odds. Mas a odd tá bem alta. Talvez, assim, os Panther, talvez até colocar uma moeda aí no Braga, porque tá muito alto, né? Então, e um jogo parelho desse, talvez compense. Tá quase 4 a odd. Tem um jogo na La Liga, que é o Betis e o Barcelona. Daí eu não tô muito fã do Barcelona, não. Apesar que ele tá liderando. Talvez eu acho que amanhã o Lewandowski pelo menos volta. Talvez melhore um pouco.
O Betis, eu gosto muito do time do Betis quando joga em casa, mas claro que contra o Barcelona o buraco é mais em cima, né? É complicado. Mas é um jogo que eu gosto do casamento, né? Eu acho que o Betis não é um time que vai ficar 11 lá atrás e Deus nos ajude. Acho que vai tentar algum momento ali um contra-ataque, armar umas jogadas. Aquele Luiz Henrique que era do Fluminense está lá, ele é um cara que consegue puxar essas jogadas, então acho que pode ser um bom jogo sim para fazer. E acho difícil para Meteodes, mesmo com Lewandowski. Né? Não vejo talvez o Barcelona dando um padrão tão claro. Mas para gols, né? Ainda mais que o Barcelona tem que somar pontos aí para manter a primeira colocação. Ele perdendo, ele ainda fica, mas o Real Madrid pode aproximar. Então eu acho que ele vai querer ir a vitória, né? Chegar no final do jogo, se o jogo estiver decidido, pode ter oportunidade. Acho o jogo fácil para Meteodes. Fácil não, né, Carol? Mas você acha que pode dar padrão em algum momento para Meteodes? O que você acha das equipes? Se você vem trabalhando também em Barcelona, você está tendo facilidade, dificuldade? O Barcelona tem até feito bastante, mas principalmente sem o Lewandowski tem tido muita dificuldade, porque o time às vezes fica com aquela dominância, mas não finaliza a jogada. E eu acho que apesar assim, de ter melhorado, ainda acho que a zaga não passa confiança. E outra coisa que não me pega para esse Meteoros é que quem for lembrado, teve um jogo, não sei se foi aquela Supercopa, Copa do Rei, que foi até para foi até para prorrogação. O Luiz Henrique acabou com o Barcelona. Acho que eles até mereciam passar daquela vez. E agora o Betis em casa ainda, acho que não vai respeitar o Barcelona, não. Esse jogo aí, se eu for buscar uma coisa no Match Odds, assim, vai ter que ser um negócio bem, bem claro mesmo. Acho que seria um melhor jogo para gols mesmo. Eu também acho que esse campeonato, La Liga, na minha opinião, né? Não tá tendo um time assim, que sempre costuma ter, né? Um deles, os grandes, varrendo os outros, né? A gente teve aqueles times do Messi ali, aquela época que sobrava todo jogo, você já podia contar com a vitória. Eu acho que o Real Madrid, há alguns anos, conseguiu também com o Cristiano Ronaldo, mas muitas vezes, nessa temporada, eu acho que não tá tendo esse time. Claro que eles estão ganhando, eles estão lá na frente, mas o padrão é um pouco mais justo, né? Eu não vejo aquele leitura sendo um domínio tão forte quando você está assistindo o jogo, que talvez dá para você ficar mais tranquilo. Acho que muitas vezes, se comparar com o que eu fazia antes, eu saio bem mais do mercado agora, nesse Real Madrid, no Barcelona, que eu saía antes, né? Antes demorava para você precisar de sair do mercado. Agora você tem que ficar um pouco mais atento, que muitas vezes você tem que sair. Bem, acho que foi esses os jogos, a gente tentou falar mais do lado B mesmo, né? Um pouco, quer dizer, do lado B, a gente falou do belga, falou de outros campeonatos que o pessoal não faz tanto, e também falou de campeonatos aí que a maioria faz, né? Que são as ligas principais. As dicas aí são as mesmas de sempre, né? Acho que vocês ouvem isso toda hora, gestão, não controla a ansiedade para estar no mercado, sempre aos dois lados, né? Tudo que a gente fala tem dos dois lados. Você tem que tentar sempre o equilíbrio. Então, não ficar ansioso para entrar no mercado, mas também não ficar com medo, né? Sempre que você tiver a sua leitura, seus critérios estão de acordo ali, você também tem que estar dentro, né? Então, essas são as questões aí. Espero que seja uma boa quarta, né? Para quem puder fazer de dia aí, vai ter muito jogo, né? Então, saber selecionar também. Eu acho que o assunto que a gente falou hoje calhou de ser antes da uma quarta-feira, então acho que você fazer seu planejamento, seus cenários pré-live aí é importante. Você vê também essa questão, acho que até igual, por exemplo, o Cabal me passou que o Neymar não vai jogar. Eu não tinha feito os cenários ainda, né? Então, a informação que eu não tinha. Então, isso agrega, né? Então, com ele jogando é de um jeito, sem ele é de outro. Então, fica mais atento também. Eu não tinha visto, não lembrava que o Manchester United ganhou de 3-0 o primeiro jogo, então talvez eu ia separar o jogo, via só a tampa ali, né? Tipo, Manchester United e Nottingham Forest jogando em casa. Falei, não, vou pegar esse back Manchester United.
Aí a hora que eu chegar na hora de fazer o jogo já tá meio que já decidido. Talvez o Manchester joga até com reserva ou misto. Então, acho que é essas horas aí que ajuda. Mas minha expectativa tá maior nos turcos aí e no francês, por incrível que pareça aí. Acho que pode ser os campeonatos aí que pode dar mais oportunidade amanhã. Deixar o Cabal se despedir aí, que ele tem um compromisso com o BBB. E Não, depois, ainda tá cedo, hein? e depois eu encerro. E aí, Cabal? Queria agradecer o pessoal aí e é sempre bom gravar, né? Sei que depois foi pouco cansativo, mas é sempre bom que a gente faz o planejamento também com mais calma, né? E, e amanhã é isso, é duas dicas que a gente sempre acaba dando, né? Uma que amanhã tá parecido com o final de semana, a quantidade de jogo é filtrar, né? É, filtrar time que campeonato que você não trabalha menos, ou uns que estão mais pegadinha, né? Igual o Manchester United decidido, Barcelona odd baixa entre as fora de casa. E então por isso que é muito importante a filtragem para na hora você já separar focar mais onde você acha que tem mais valor e, e também tomar cuidado com as copas, né? E copas estaduais, a mesma coisa, né? De sempre olhar a escalação antes, assim, porque geralmente quando vem alternativo, o mercado, mesmo que não corrija tanto pré-live, começa a corrigir ele no live, assim, né? Geralmente tem algumas pegadinhas aí. É, igual um exemplo, né, que você falou lá da Roma. A Roma com o titular contra a Cremonese, você tem uma visão. Se o Mourinho do nada pensa que esse negócio da Juventus, talvez ele tá pensando em alguma vaga lá, nem lembro agora a classificação do jeito que tá lá, se ela ainda tem chance de pegar Champions, talvez quer poupar o time, já viu lá que o objetivo talvez seja uma vaga na Champions, talvez ele poupa, então já muda totalmente o cenário, né? Então, sempre tomar cuidado nessas questões e mesmo em Copa, querendo ou não, o interesse, na maioria das vezes, principalmente quando está nas fases ali mais iniciais, até ali pelas oitavas, costuma ser um interesse menor, né? Talvez a partir da semifinal, que já começa a ter algum clássico, ou tá perto da final, os times talvez tem time ali que já não vai ser campeão nacional, talvez o interesse aumenta, né? Mas tem que sempre ficar de olho. Mas é isso. Falar nisso, estou esperando meu peruano começar, que até agora não começou. O povo não para de protestar lá. Mas assim, tô com saudade de pegar meus over 8,5 pré-live. Mas é isso. Então, queria agradecer a todos aí que têm escutado. Um grande abraço. E última coisa. Vamos torcer pro Itapemirim sair da última posição do Capixaba, que é o time mais perto da cidade do Cabal, que vai ser o scout aí no próximo ano do Itapemirim, hein? Quem dera. Não, pelo jeito é ruim, eu olhei a odd ali, mesmo em casa, bem Pois zebra, é, coitado. ele tava perdendo hoje, ele era tava 2-1 pro Boa Vista. Mas é isso. É Boa Vista não, Boa Vista não, é Rio Porto, né? Branco. Rio Rio Branco. Branco, Rio... É isso. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais. É.